Pessoal, boa tarde para todos. Hoje a gente está aqui mais uma vez no nosso canal do YouTube com a Brenda Medieta, que já é mais perto do fonoaudiólogo do que do acadêmica em fonoaudiologia. A Brenda está no 4º ano de graduação e ela está conosco no GIAC desde final de 2017. Trabalhou muito no ambulatório de Zumbido, ajudou muito lá no projeto de extensão, nos projetos de pesquisa. Então, foi sempre um super braço direito e perna esquerda nas atividades de Zumbido. Organizou todo o material, tudo que a gente tem de bonitinho do material de Zumbido organizado hoje, e é graças a Brenda. E hoje a Brenda veio compartilhar conosco um conhecimento que ela e a Cassie, que é a dupla dela de TCC, que são minhas alunas do TCC, em Zumbido, um material que elas prepararam em 2018 e atualizaram agora e revisaram para compartilhar conosco sobre avaliação cognitiva, de rastreio cognitivo. Os testes que a gente tem, que nós, enquanto fonoaudiólogos, podemos utilizar para fazer rastreio da cognição dos nossos pacientes. Para nós, do GEAC, a gente pensa na cognição muito no processamento auditivo e também agora muito nas questões em relação ao zumbido crônico. Inclusive, algum formulário, alguma avaliação para avaliar a cognição a gente vai acrescentar no nosso ambulatório de Zumbido. E a Brenda, então, vem apresentar para nós pensarmos na fonoaudiologia como um todo, mas para nós, em especial, então, nessas nossas duas frentes de trabalho, para avaliação e reabilitação das questões de processamento auditivo central e de pacientes com zumbido crônico. Então, Brenda, mais uma vez eu te agradeço imensamente a tua disponibilidade. Já é o teu 2º vídeo aqui no canal compartilhando conhecimento, e eu sei o quanto tu se prepara e a qualidade com que tu se organiza para compartilhar isso conosco. Então, muito, muito, muito obrigada. Passo a palavra para você. Então, muito obrigada, prof, pela oportunidade, por estar falando mais uma vez aqui no YouTube, sobre coisas que nós falamos lá no grupo, sobre coisas que são construídas com todos nós, né? Todos nós que fazemos parte lá do grupo, especialmente a senhora. Então, agora, eu vou apresentar aqui a minha tela, para dar início. Deixa eu ver aqui. Eu comentei em 2018, eu acho que eu não falei. Foi num workshop presencial, no workshop do teatro. Então, desde 2018, a gente se preocupa e pensa nessas questões de cognição. Naquele momento era muito mais relacionado ao PAC, e agora com o zumbido também. Então, saudade dos nossos workshops presenciais. Então, tá bom. É verdade. Vou fechar meu microfone aqui para não interferir. Imagina. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre avaliação cognitiva, como a prof falou. Essa aula faz parte de uma aula que teve no workshop de 2018, sobre avaliação cognitiva e o processamento auditivo central. Essa aula, ela foi formulada por mim e pela minha colega Cassie Moresco, para falarmos sobre isso no workshop, e orientado pela própria doutora Michele Vargas Garcia. Então, qual é, né, a relação entre o processamento auditivo central e a cognição? Eles estão extremamente ligados, porque quando a gente pensa em processamento auditivo central, nós estamos pensando no processamento da informação acústica, né, em relação ao cérebro, como nós processamos esse estímulo. Quando a gente pensa em cognição, a gente pensa no processamento de todas as informações. Então, como todas essas informações estão sendo processadas no nosso cérebro. Então, não só as auditivas, como as sinestésicas, como as gustativas, como as visuais. Então, todos os inputs que nós temos no nosso cérebro, né, que chegam pelas vias
aferentes e que nós temos que processar e organizar e aprender a assimilar, de certa forma, como um todo. Então, como vocês estão vendo ali na imagem, o processamento auditivo central e o processamento das informações como um todo, que seria a cognição, eles estão de braços dados. Quando isso não acontece, quando nós temos uma defasagem tanto na cognição quanto no processamento auditivo central, provavelmente uma influencia na outra. Então, é isso que nós devemos estar preparados para entender e para visualizar nas nossas avaliações em relação ao processamento e à cognição. Então, quando nós temos uma defasagem em uma dessas áreas, existem os processos compensatórios normais. Então, o próprio cérebro se acomoda para que haja esses processos compensatórios, então uma área acaba ajudando a outra para que volte a funcionar, né? Para que esse processamento de quaisquer que sejam as informações, que eles voltem a funcionar. Bom, mas o que é a cognição, né? Então, como eu já acabei falando um pouco antes, a cognição é um processo neuropsicológico que acontece desde o início da nossa vida, a partir do momento em que nós temos os nossos inputs, né, sensoriais, que vêm através dos nossos sentidos. Então, a partir do momento que tudo isso começa a acontecer, nós temos que lidar com esses inputs de certa forma. E aí que surgem alguns conceitos que fazem parte da nossa cognição. Então, acontece a assimilação, que é a chegada e a interpretação desses inputs, e a acomodação é quando chega um outro estímulo diferente do que eu já tinha conhecido, do que eu já tinha entendido, já tinha assimilado e já tinha programado, né, já estava na minha memória, e eu acomodo novamente esse estímulo num novo conceito. Então, eu sei que ele faz parte desse mesmo grupo que eu já conhecia, mas é um novo, tem características novas. Então, eu tenho que me reacomodar numa nova realidade. E com isso acontece também o conceito de equilibração, que é o conceito de que o nosso cognitivo ele deve estar em equilíbrio. Então, sempre procurando novas informações que complementem as informações que nós já temos. Então, a nossa curiosidade, ela acontece a partir de um conhecimento prévio que nós já temos. E isso, dentro da teoria cognitiva, é o equilíbrio, é a nossa mente indo atrás do equilíbrio. Bom, mas quais são, então, as habilidades cognitivas? As habilidades cognitivas são atenção, organização, linguagem, a transferência, né, de informações de alguns dados para outros, a memória desses inputs, as funções executivas que nascem, que elas nascem para organizar, então, e gerenciar as nossas funções cognitivas, que são a inibição de outros, né, de outros estímulos que possam ser distratores na nossa atenção, o planejamento das funções, então, como que eu vou entender esses inputs e como que eles vão ser organizados na nossa mente, e também as questões de organização, né? Então, eu vou inibir esses estímulos que eu não quero prestar atenção, eu vou planejar como que eles vão ocorrer, e também a percepção e a discriminação, que fazem parte também das habilidades cognitivas. Essas são as mais básicas, as que todo mundo conhece, entre outras. Então, como que acontece esse funcionamento da cognição ao longo da nossa vida? De acordo com Piaget, nós temos estágios de desenvolvimento cognitivo, e eles ocorrem a partir do nosso nascimento. Então, entre o nascimento e os 18, 24 meses, ocorre o estágio sensório-motor. Então, a assimilação e a acomodação, elas surgem nesse momento, a partir desse momento, onde ocorrem os inputs sensoriais e nós temos os outros motores, ou seja, a nossa resposta motora ao que nós sentimos, a nossa percepção do que chegou, né, da informação que chegou. Nós repetimos sensações interessantes,
Então, é por isso que a criança joga o brinquedo no chão, aí tu pega, a criança joga de novo. São vários comportamentos de exploração mesmo, de conhecer como que o mundo funciona, por que as coisas caem. Mesmo que essas crianças não falem, elas estão explorando e entendendo quais são as leis, como é que é o funcionamento do mundo. Dos 2 aos 7 anos, nós entramos no estágio pré-operatório. Nesse estágio, nós desenvolvemos as representações mentais internas, então o simbolismo, a linguagem. Então, as coisas já não precisam mais estar na nossa frente para que nós entendamos que elas existem. O simbolismo nada mais é do que uma representação de uma coisa que eu sei o que é, mas que não está representada pela mesma coisa. Então, eu represento que um caderno é uma casinha, então ele vai passar a ser uma casinha, mesmo ele não sendo. Então, é nessa época que se desenvolve a linguagem de uma forma mais ampla, derivada também dos conceitos do simbolismo. Logo após esse período, nós passamos para a idade dos 7 aos 12 anos, onde ocorre o estágio operatório concreto, onde nós entendemos a capacidade de manipular mentalmente as representações internas, que é quando nós entendemos os números, os símbolos, manipulamos, então, graças à memória de trabalho, informações, como são as operações mentais, e a conservação do objeto. Então, o objeto ele não deixa de ser o que é por estar em outra forma. Então, ele tem a mesma função e ele pode ser o mesmo objeto. Então, um copo que muda de aspecto, de altura, nós entendemos que ele continua sendo um copo, mesmo se modificando, pois ele tem a mesma função e as mesmas características. Então, após esse período, nós temos dos 12 anos em diante, onde nós entramos no estágio operatório formal, onde nós conseguimos fazer operações mentais sob abstrações, e com símbolos que podem ter formas concretas ou físicas. Assim são as equações. Nós começamos a entender que o x ele pode representar inúmeras coisas, mas que ele não existe, e o y também. Então, assim nós conseguimos entender que sim, que as operações elas têm a sua função, que elas não existem, que elas têm uma representação e que isso existe, por mais que não exista no físico. Então, e nós conseguimos manipulá-los, mesmo eles não existindo no mundo físico. Então, isso ele começa a ser desenvolvido a partir dos 12 anos de idade, mas vai tomando uma proporção em que vai até a idade adulta, quando nós vamos refinando, então, nossas habilidades cognitivas. Assim é a velocidade. Então, quanto mais perto o ser está da fase adulta, mais refinada é a sua memória, o seu resgate. Então, nós memorizamos com um certo requinte as nossas informações e são resgatadas de uma forma bem mais rápida do que um adolescente com 12 anos, por exemplo. Assim também são as outras habilidades, então não só a memória, assim é a atenção, as funções executivas, então, de inibição de distratores é muito mais implementada, né, no nosso dia a dia, porque os distratores eles vão aumentando. Então, todas as funções executivas como um todo tomam um seu requinte. E de acordo com a grande maioria da literatura, nós vamos até a fase adulta e a partir dos 60 anos de idade ocorre o declínio cognitivo natural. Então, sem nenhum outro aspecto influenciando, assim como estresse, doenças degenerativas, doenças metabólicas que podem levar ao nosso declínio cognitivo, assim como as doenças psicológicas, aos 60 anos vai existir, sim ou sim, o nosso declínio cognitivo. Claro que ele pode vir antes, e tem muitas pesquisas que estão em andamento, que sugerem que o nosso declínio cognitivo possa começar aos 35, aos 30 anos de idade, mas o natural seria que ele ocorresse sem nenhum
agente ambiental ou físico, que ele ocorresse naturalmente aos 60 anos de idade. Então, aqui eu coloquei para vocês a tríade funcional da aprendizagem humana. Por que eu coloquei aqui? Porque quando nós pensamos na cognição, nós não pensamos só no declínio cognitivo que pode haver, né, nela, mas sim na recuperação, né, dessas informações e de como nós podemos auxiliar os nossos pacientes na questão cognitiva. Então, para isso, a gente precisa entender como que a cognição ela funciona ao longo de toda a nossa vida, desde o começo até o declínio cognitivo. E para isso, a gente tenta entender como que é o funcionamento da aprendizagem. Então, nós estamos formados de funções cognitivas, funções conativas e funções executivas. As funções cognitivas foram aquelas que eu acabei apresentando para vocês. E as funções executivas são as que vão, de certa forma, promover com que as funções cognitivas elas funcionem. Então, são as funções executivas que fazem com que nós conseguimos manter a atenção, evitar os distratores, inibir alguns reflexos que são próprios do ser humano, mas que devem ser inibidos para que algo mais importante ocorra, como é a atenção, o planejamento dessas ações nossas, e também, dentro das funções cognitivas, nós temos o reajuste, né? O reajuste do que nós estamos fazendo. Então, nós podemos pensar sobre o que iríamos fazer, repensar, mudar o plano e voltar a fazer. E nas funções conativas, nós temos funções muito importantes e que estão, sim, ligadas a todo o processo terapêutico, seja ele fonoaudiológico ou não, que são as funções motivacionais. As conativas têm a ver com a motivação da pessoa, o quanto ela quer que aquilo ocorra, como que é o desempenho dela, então, é a autoavaliação de como está o desempenho dessa própria pessoa diante a atividade, como que está sendo prazeroso ou não esse processo de aprendizagem, o estímulo, como ele está chegando. Então, tudo isso tem a ver muito com nossos sentimentos e quanto a gente está motivado para ter atenção naquele estímulo, para gerenciar as nossas funções cognitivas para que ocorra a aprendizagem. Então, diante de tudo isso, nós temos dois tipos de habilidades, as habilidades fluídas e as habilidades cristalizadas. Toda habilidade cristalizada, ela foi uma habilidade fluida um dia, porque são as resoluções de problemas e raciocínio abstrato. Sempre quando nós começamos alguma atividade, nós temos que pensar nela, seja andar de bicicleta. Então, eu vou dar esse exemplo. Quando a gente vai andar de bicicleta, a gente precisa pensar em colocar o pé no pedal, em sair com o pé dominante, para que tenha mais força, não dobrar tão bruscamente, porque senão eu posso cair. Após um longo período, né, de aprendizagem, de repetição motora desse ato, nós adquirimos essa habilidade como uma habilidade cristalizada. Então, é uma habilidade adquirida a partir da aprendizagem e da repetição dessa vivência. Isso faz com que nós não pensamos mais nisso, né? Faz com que a gente não precise mais pensar para andar de bicicleta, pois ficou cristalizada, virou um automatismo. Mas muitas das habilidades nunca serão cristalizadas. Assim é o raciocínio matemático. Dependendo do raciocínio matemático, eu sempre vou ter que pensar em cima dele, porque sempre vai ser diferente, nunca vai ser o mesmo. Então, eu vou precisar que a minha mente ela funcione para que eu consiga realizar ele, pois ela nunca será cristalizada, nunca será um automatismo. Eu falei disso justamente para a gente conseguir falar sobre reserva cognitiva. Então, o que é a reserva cognitiva? A reserva cognitiva, ela é feita por causa da densidade sináptica. Como que a gente consegue essa densidade sináptica? Através do reforço da rede neural, então a repetição.
Eu fui lá, andei de bicicleta, e aí eu tive um reforço dessa rede neural, mesmo que seja motora. Aí eu alcancei essa densidade sináptica, e aí, quando eu tiver o meu declínio cognitivo, essa progressão dessa sinapse, desse caminho sináptico, ela vai ser bem mais lenta do que aprendizagens que eu não cristalizei, do que funções que eu não cristalizei. Então, aprendizagens que eu não tive essa repetição e diária por longos momentos na minha vida, porque eu não criei esse reforço na rede neural. Então, isso não aconteceu. É importante que a gente entenda sobre reserva cognitiva para que a gente possa auxiliar os nossos pacientes. Então, o que é o treinamento auditivo? Falando um pouco mais sobre o processamento auditivo central. É um reforço na nossa rede neural para que ela se reajuste, realinhe e crie uma sinapse sem intercorrências, reforçando a cada terapia essa rede neural, para que exista uma densidade sináptica, para que essa progressão dessa habilidade auditiva, ela seja menor. Então, quando ocorrer uma perda auditiva, quando ocorrer uma patologia de degenerativa nessa via, vai ter uma progressão lenta por causa da densidade sináptica. E também outro aspecto muito importante dentro da nossa terapia é a neuroplasticidade, porque muitas vezes nós temos já agentes atingindo essa sinapse, né? Assim como é a perda auditiva, as doenças neurovegetativas, as doenças degenerativas. Então, todos esses aspectos influenciam para que essas sinapses elas sejam perdidas. Então, quando nós temos a neuroplasticidade ao nosso favor, nós temos conexões neurais ordenadas, os mapas neurais, eles estão funcionando, então nós já temos o caminho daquele input. Aí, quando existe o input sensorial, por exemplo, nessa perda auditiva, ou em alguma situação, existe essa reorganização do mapa neural naturalmente, mas nós podemos utilizar dessa reorganização natural desse mapa neural para que haja uma melhora desse paciente nas questões comportamentais. Assim é no AVC, assim é na doença de Parkinson, assim é na perda auditiva. Então, naquela perda auditiva que teve um longo caminho, né, até ser protetizado, onde teve uma privação sensorial muito grande, nós optamos por fazer terapia, por fazer um treinamento auditivo, por fazer uma boa adaptação naquele paciente, um bom processo de adaptação, né, nesse paciente, para que ocorra a reorganização desse mapa neural, para que nós consigamos uma densidade neural apropriada para que esse paciente ele mude comportamentalmente. Então, por que nós precisamos saber de todas essas informações, né? Nós precisamos saber de todas essas informações porque nós trabalhamos com neurônios. Então, tudo isso faz parte do nosso processo terapêutico. Então, nós identificarmos, né, todas as nossas funções cognitivas do nosso paciente, como que funcionou, como que está sendo esse processo terapêutico, seja na áudio ou não, seja num processo terapêutico por causa do zumbido, seja num processo terapêutico por causa do processamento auditivo central, que nós consigamos ajudar esse nosso paciente da melhor forma e identificar, olha, agora esse paciente ele já sabe o caminho, ele já tem uma rede neural estruturada. Agora nós só vamos aumentar essa densidade desse caminho neural. Nós precisamos entender que, bom, é memória o problema é memória auditiva. Então, nós vamos reorganizar esse sistema cognitivo para que ocorra a aprendizagem de uma melhor memória, de estratégias que funcionem com esse paciente,
para melhorar a memória auditiva. Todos esses aspectos que eu acabei de falar são aspectos muito importantes e que nos embasam na nossa terapia, no nosso processo terapêutico e de reorganização desse paciente diante de alguma defasagem que ele tem. Bom, mas para isso a gente tem que diagnosticar, a gente tem que ir atrás de uma boa avaliação. E quais são os principais protocolos aplicados e como que eles funcionam? Então, aqui eu vou falar alguns para vocês. Vou falar um pouquinho sobre o mini exame do estado mental. Ele tem a idade de aplicação de 15 anos em diante. Esse aqui é o autor. Ele foi adaptado para o Brasil em 1994. Nós temos alguns padrões de normalidade para ele. Então, em relação à escolaridade do paciente, então, analfabetos, baixa e média escolaridade e alta. Então, ali nós temos os scores e como que muda a sensibilidade e especificidade do próprio teste em relação a essa escolaridade. Então, ele tem essa carinha. Ali nós temos as informações dos pacientes. E nós começamos com a habilidade de orientação. Então, dia da semana, dia do mês, o ano, hora aproximada, o local específico em que nós estamos, a instituição em que nós nos encontramos, o bairro ou rua próxima, a cidade e o estado. Então, tudo isso vai ser perguntado para o paciente se ele sabe, então, sem nenhuma ajuda, né? Aí nós passamos para a habilidade de memória imediata. Então, eu vou falar 3 palavras não relacionadas. E, posteriormente, eu vou perguntar para o paciente sobre essas 3 palavras. Então, eu vou falar para ele e ele vai repetir para mim essas 3 palavras para ver se ele entendeu realmente quais são as palavras. Essas palavras, elas não podem ser relacionadas para que não exista, né, uma questão semântica e que facilite para que essa memória volte, né? Depois dele repetir as palavras, nós certificamos que ele entendeu quais são as palavras e aprendeu as palavras. E aí, eu vou dizer para ele que, posteriormente, eu vou perguntar. Aí, agora, a gente passa para atenção e cálculo. Nós vamos fazer a conta de 100 menos 7, 5 vezes. Então, cada vez, eu vou dizer 100 menos 7. Aí, ele vai me dizer 93. Aí, eu vou fazer mais 5 vezes essa conta. Caso ele erre no meio do caminho, nós corrigimos. Então, ele diz 85. Eu digo, não, é 86. 86 menos 7. Então, nós partimos do cálculo correto. Então, nós vamos fazer o cálculo e depois passamos para a evocação. Nós vamos pedir a evocação dessas 3 palavras que eu tinha falado, que não tem o mesmo contexto. E aí, se ele deve acertar imediatamente, ou 2, ou 1, então, dependendo do paciente, vai ocorrer isso. Em relação à linguagem, nós vamos apresentar para o paciente para ele nomear relógio e caneta, que são as imagens. Depois, nós vamos pedir para ele, o senhor pode repetir para mim, nem aqui, nem ali, nem lá. Aí, ele vai repetir. Eu vou lhe mostrar um comando e o senhor vai fazer. Eu vou lhe dizer o comando e o senhor vai fazer. Pegue esse papel com a mão direita, dobre ao meio e coloque no chão. Depois nós vamos passar para outra atividade, que ele vai ler e obedecer o que está escrito. Vai dizer, feche os olhos. Escrever uma frase, então ele vai ter que escrever uma frase. E na atividade número 6, ele vai copiar um desenho. Aí ali embaixo fica o score total. Então aqui está a frase, e ali está o desenho, que faz parte da habilidade construtiva. Aqui nós passamos para outro teste, que é o Montreal Cognitive Assessment. Ele é para a idade de aplicação dele é mais ou menos acima dos 60 anos.
O padrão de normalidade é de 26, com máximo de 30 pontos. E quando a pessoa possui uma escolaridade menor, a 12 anos, nós adicionamos um ponto. Aqui estão os autores e a adaptação. Então, essa é a carinha dele. Ali em cima estão as informações do nosso paciente. E nós começamos pela habilidade visoespacial. Então, ali nós vamos guiar o paciente, não tem no próprio artigo, tem um guia de orientações, assim, onde diz quais são as orientações que nós devemos e como pontuar. Então, ali nós vamos dizer, bom, aqui o senhor vai unir um número ou uma letra na sequência de números e na sequência de letras, mas sempre um número, uma letra, um número, uma letra. Então, nós começamos pelo 1, passamos para o A, depois o 2, depois uma letra, depois um número, uma letra, um número, uma letra. Depois nós vamos pedir para ele copiar o cubo ali embaixo. A próxima é desenhar um relógio. Então, o senhor vai desenhar um relógio analógico, com todos os ponteiros e todos os números, marcando 11 horas e 10 minutos. Então, ali nós vamos marcar sobre o contorno, os números e os ponteiros. Como que foi? Ali tem a habilidade de nomeação, então ele vai nomear os animais que estão ali. E tem a habilidade de memória. Então, nós vamos ler 3 palavras para ele, e ele vai evocar após 5 minutos. Então, nós vamos nomear essas palavras, então, para ele vai escutar, e vai repetir 2 vezes. Então, eu vou dizer, rosto, veludo, igreja, margarida, vermelho. Então, vamos ver se ele consegue todas as palavrinhas nessa primeira evocação. Aí eu vou evocar de novo. Rosto, veludo, igreja, margarida, vermelho. Aí ele vai evocar novamente. E dizer, bom, agora o senhor guarda essas palavras que eu vou pedir daqui 5 minutinhos. Em relação à atenção, nós vamos ler uma sequência de números e, primeiramente, ele deve repetir essa sequência em ordem direta, ou seja, na ordem que eu falei. Então, a gente vai dizer 2, 1, 8, 5, 4. Ele vai dizer 2, 1, 8, 5, 4. Depois, nós vamos dizer uma ordem e ele vai repetir a sequência em ordem indireta, ou seja, ao contrário. Nós vamos dizer 7, 4, 2 e ele vai dizer 2, 4, 7. Após esse momento, nós vamos fazer uma leitura de várias letras e cada vez que ele escutar o nome da letra A, ele vai bater com a palma da mão na mesa ou na perna. Então, nós vamos ler cada uma dessas letrinhas, F, B, A, toda a sequência de letras, e ele tem que bater cada vez que ele escutar a letra A. Após esse momento, nós passamos para as contas. Então, nós vamos fazer a mesma subtração, aquela do mini exame, que é 100 menos 7. E aí, caso ocorra algum erro durante essa subtração, nós corrigimos e continuamos até o número 65. Depois a gente passa para a linguagem. Então, nós vamos dizer, agora eu vou dizer uma frase, e o senhor repete para mim. Eu somente sei que é João quem será ajudado hoje. Então, ele tem que dizer todas as palavras assim como a gente disse. Depois a gente faz a segunda frase. O gato sempre se esconde embaixo do sofá quando o cachorro está na sala. E ele tem que repetir todas as palavras. E aí, essa é a atividade de linguagem. Aí nós passamos para a fluência verbal. Nós vamos... agora eu vou marcar 1 minuto no cronômetro e eu peço para que o senhor fale o maior número de palavras possíveis que começam com a letra F, sem que sejam nomes de pessoas ou lugares. Aí nós falamos a letra F e ele começa, tem 1 minuto para falar. Tem que falar mais de 11 palavras para pontuar. Aí nós passamos para a habilidade da abstração, que é a semelhança entre 2
dois objetos, né? Então, por exemplo, banana e laranja, a semelhança é a fruta. Trem e bicicleta. Aí ele vai dizer que trem e bicicleta são meios de locomoção. Depois nós passamos para relógio e régua. Bom, são objetos que mensuram. Um mensura o tempo e o outro a distância. Essa seria a resposta. E agora nós vamos fazer a evocação tardia daquelas palavras, as 5 palavras. O senhor lembra qual é aquelas palavras? Então, era rosto, veludo, igreja, margarida, vermelho. Caso ele não consiga, nós temos as pistas de categoria, que estão nesse guia que vem junto no artigo. Nós damos as pistas de categorias que estão lá. Depois, caso ele não consiga com as pistas de categoria, nós passamos para pistas de múltipla escolha. Ele só pontua sem pista. Então, as outras é só para evocação, para ter uma avaliação mais qualitativa ali, né, em relação à evocação. Depois nós fazemos as questões de orientação, então dia do mês, o mês, o ano, dia da semana, lugar e cidade. E ali está o score total. Então agora nós vamos passar um pouco para o Addenbrooke Cognitive Examination, que é outra bateria de exames, que essa sim é bem mais ampla do que o mini exame e o MOCA. A idade de aplicação é de 60 anos ou mais, com nível de escolaridade maior do que 4 anos. Esses são os autores e essa é a adaptação para o Brasil. Então, os valores normativos para o Addenbrooke são esses. E nós temos os scores por área também. Então, atenção, memória, fluência, linguagem, visoespacial e também do mini exame que faz parte do Addenbrooke. Os dados normativos, eles são separados por idade, então as faixas etárias de 60 a 69, de 70 a 79 e de 80 adiante. E por escolaridade, então cada escolaridade tem o seu score também. Essa aqui é a carinha do Addenbrooke, então ali nós temos os dados do paciente, e nós começamos com a orientação. Então, dia da semana, o dia do mês, o mês, o ano, a hora aproximada, local específico, local genérico, bairro ou rua próxima, cidade e estado. Após esse momento, nós passamos para o registro. Então, nesse momento, tem ali a ordem direitinho. Então, nós vamos dizer, eu vou dizer 3 palavras e você irá repeti-la a seguir. Carro, vaso, tijolo. Aí nós vamos repetir, né, dar um ponto a cada palavra repetida acertadamente na primeira vez, embora possa repeti-la por 3 vezes para o aprendizado se houver erros. Use as palavras não relacionadas. Então, nós vamos registrar ali o número de tentativas. Então, ele pode repetir 3 vezes. Nós temos que pontuar para ver se ele vai repetir da primeira vez já todas as 3 palavrinhas. Atenção e concentração. Nós vamos fazer aquela mesma conta de subtração, 100 menos 7, até o número 65, onde nós vamos corrigir caso houver algum erro durante esse percurso, né, entre essas subtrações. Depois nós passamos para a memória. Então, nós vamos perguntar aquelas palavras. Quais eram as palavras que nós acabamos de falar? O senhor lembra? Então, vamos dar um ponto para cada uma delas. A memória anterógrada. Então, eu vou lhe dizer o nome e o endereço. E eu gostaria que o senhor repetisse para mim. Então, ele vai repetir 3 vezes. Até aprender, né? Então, o nome é Renato Moreira. O endereço é Rua Bela Vista, 73, Santarém, Pará. Então, eu vou dizer Renato Moreira, Rua Bela Vista, 73, Santarém, Pará. Ele vai repetir 3 vezes. Depois, nós passamos para a memória retrógrada, onde nós vamos perguntar o nome do atual presidente da República, o presidente que construiu Brasília, o nome do presidente dos Estados Unidos e o nome do presidente dos Estados Unidos que foi assassinado nos anos 60. Aqui nós passamos para fluência verbal. Então,
tem ali a ordem, né? Eu vou lhe dizer uma letra do alfabeto e eu gostaria que você dissesse o maior número de palavras que puder, começando com a letra. Mas não diga nomes de pessoas ou lugares. Você está pronto? Você tem 1 minuto e a letra é P. Nós cronometramos e escrevemos as palavras ali. Depois nós passamos para animais. Agora você poderia dizer o maior número de animais que conseguir, começando com a letra, com qualquer letra. Aí pode dizer valendo, e aí ele diz por 1 minuto. Aqui nós vamos mostrar essa frase e ele vai ter que ler e executar, então feche os olhos. Depois ele vai ter que obedecer um comando, que é pegue esse papel com a mão direita, dobre ao meio e coloque-o no chão. Linguagem escrita, nós vamos pedir para o indivíduo para escrever uma frase. Se não compreender o significado, nós vamos pedir ajuda para ele, para que ele nos auxilie para entender. Então, na repetição, nós vamos pedir para o indivíduo repetir hipopótamo, excentricidade, ininteligível e estatístico. Nós vamos pedir também para que ele repita acima, além e abaixo. Então, uma frase acima, além e abaixo. E nós vamos pedir para que ele repita nem aqui, nem ali, nem lá. Aqui, nós temos alguns objetos que ele vai nomear. Então, é a caneta, o relógio, o canguru, o pinguim, a âncora. Então, todos esses objetos. Nós vamos pedir para que ele nomeie. Depois passamos para a compreensão, utilizando uma figura acima, né, que nós acabamos de utilizar para que ele nomeie. Nós vamos perguntar qual que é a imagem associada à monarquia, qual que é a encontrada no Pantanal, qual que é o animal encontrado no Pantanal, qual que é aquela que se encontra na Antártida, e qual que tem relação com a náutica. Depois, nós vamos pedir para o indivíduo para que ele leia as seguintes palavras: táxi, testa, saxofone, fixar e balé. Depois, nós passamos para as habilidades visuais e espaciais. Nós vamos pedir para o indivíduo para ele copiar o desenho para fazer da melhor forma possível. E a mesma coisa com o cubo. Depois, nós fazemos o do relógio. Aqui são as habilidades perceptivas, onde nós vamos mostrar e nós vamos pedir para o indivíduo para ele contar os pontos sem apontá-los. Então, ele vai contar visualmente. Aqui, nós vamos pedir para o indivíduo para ele identificar as letras. E aqui, a evocação daquele nome e daquele endereço. Ali, nós vamos ir marcando, então, nós podemos dar dicas que estão ali, então, para que ele consiga lembrar de tudo, cada um dos aspectos, então, o endereço, o número, a cidade, nós podemos ir dando dicas para que ocorra essa recordação. Ali embaixo está os scores gerais do mini-exame, caso ele já tenha realizado, e do Addenbrooke. Depois nós podemos fazer a contagem da pontuação por área e ver qual que é a área mais defasagem, maior defasagem. E aqui nós passamos para o instrumento de avaliação neuropsicológica breve. A idade de aplicação é de 12 a 90 anos, e esses são os autores. Então, o padrão de normalidade vai depender se é adolescente ou adulto, e das variáveis sociodemográficas. Em relação aos adolescentes, série escolar, escola pública ou privada, e os adultos das variáveis sociodemográficas, faixa etária e nível de escolaridade. Então, aqui nós temos as instruções gerais que constam lá no livro. Então, o indivíduo não deve mexer ou pegar o livro dos estímulos, o qual deve ficar alinhado e centralizado sobre a mesa. Deve-se evitar que o indivíduo visualize o protocolo de avaliação. Os estímulos de memória e atenção não poderão ser repetidos. As instruções da prova e os demais estímulos poderão
ser repetidos apenas uma vez. Sugere-se marcar o tempo de avaliação. Sugere-se também anotar as observações qualitativas que não aparecem de forma objetiva na avaliação, como análise de resposta. Para todos os itens, será aceito apenas uma única autocorreção, com exceção da tarefa de praxias, onde serão aceitas 3 tentativas. Antes de iniciar a avaliação, perguntar se o indivíduo faz uso de óculos ou aparelho auditivo. Então, todas as instruções estão antes da tarefa. Nós devemos ler as instruções como estão ali. Então, vou lhe pedir para fazer algumas tarefas que envolvem palavras, números e figuras. Vou procurar sempre lhe explicar claramente o que deve ser feito. Caso você não compreenda, por favor, sinta-se à vontade para pedir que explique novamente. Também solicito que não pegue os materiais, deixando-os sobre a mesa na posição em que eu colocar. Pronto, podemos começar? Então, ali, nós começamos a memória prospectiva. Vou lhe dar esse papel e até o final do teste você precisa escrever o seu primeiro nome nele e devolver. Saiba que esse procedimento faz parte da avaliação e que eu não vou lhe lembrar novamente do que deve ser feito. Portanto, quando eu disser pronto, terminamos a avaliação, você deve lembrar de escrever o seu nome no papel e me entregar. Aqui nós começamos com a orientação. Então, orientação tempoespacial, que são aquelas perguntas em relação ao tempo e ao espaço, que nós já realizamos nas outras avaliações. Aqui nós fazemos a atividade de atenção, que é a contagem inversa. Então, de 50 até o número 30, nós cronometramos o tempo ali, colocamos o score, que já está especificado lá no livro. A repetição de sequência de dígitos, então nós vamos repetir os dígitos ali e vamos pedir para que ele repita essa sequência. A igualdade ou diferença entre as linhas, então é uma questão de percepção, se as linhas são diferentes ou iguais. A percepção da negligência visual, que pode ocorrer, então nós vamos pedir para que ele cancele aquelas linhas ali, então risque em cima das linhas. A percepção de faces, então, desses quais rostos eu mostrei antes, nós vamos mostrar os primeiros 2, e aí depois nós colocamos mais 2 distratores. Memória de trabalho, o ordenamento ascendente de dígitos, então, ele vai anotar os números na ordem que foram ditos e descontinuar a prova caso ocorra 3 erros consecutivos. Nós vamos dizer esses números e aí depois ele vai ter que colocar na ordem. Então, memória de trabalho, tem um spam auditivo de palavras em sentenças, então nós vamos colocar ali, vamos dizer as sentenças, e ele vai ter que nos dizer quais são as últimas palavras dessas frases. Então, começam com 2 frases, e ali no final nós temos o conjunto de 5 instruções, com 5 frases. A nomeação, então vamos mostrar 2 objetos e pedir para que ele diga o nome deles, de cada um desses 2, né? Depois vou lhe mostrar 2 figuras e pedir para que me diga o que é. Então, o que é isso? A repetição, então eu vou dizer as palavras que estão ali, tanto as palavras reais quanto as pseudo-palavras, e ele vai ter que repetir como eu disse. Processamento de inferências. Então, no processamento de inferências, tem um provérbio, e aí ele vai me dizer, nós vamos solicitar, né, explicação a respeito das metáforas encontradas nas frases. Então, o que significa? Leitura em voz alta. Então, nós vamos apresentar as palavras reais e as pseudo-palavras, e aí ele vai ter que nos ler em voz alta essas palavras. Nós vamos anotar de forma exata como ele falou. A compreensão escrita. Então, o sujeito deve ler a frase e, posteriormente, apontar a figura correspondente que tenha a ver com a frase. Então, o cachorro puxa a menina. Ele tem que ver qual que é o cachorro puxando a menina. Construtivas, ele deve copiar essas figuras da melhor forma possível.
as praxias reflexivas, vou fazer alguns gestos seguidos, um atrás do outro, para você imitar na mesma ordem que eu fizer. Primeiro você me observa fazendo e depois você repete os gestos como eu fiz. Aí nós vamos fazer esses gestos e ele vai ter que repetir. Fluência verbal. Diga-me o maior número de palavras que você conhece que iniciam com a letra F durante 1 minuto. Não valem nomes próprios de pessoas, cidades ou ruas. Então, para retomar tudo isso que eu falei de todos esses protocolos, nós realizamos esse quadro onde falam as principais características. Então, o mini exame, ele é um rastreio cognitivo que demora mais ou menos 10 minutos e pode ser aplicado a partir dos 15 anos de idade e avalia essas áreas. O MOCA, ele é um rastreio que demora entre 15 e 20 minutos e ele pode ser aplicado acima de 60 anos, também com essas áreas avaliadas. O Addenbrooke, ele não é um rastreio, ele é uma avaliação que demora entre 40 e 50 minutos, pode ser aplicado acima dos 60 anos, com todas essas áreas de atuação, né? O Neopsilin também é uma avaliação que demora de 45 minutos a 1 hora e pode ser aplicado de 12 a 90 anos, com todas essas áreas também onde ocorre a avaliação. Então, essas aqui são as nossas referências bibliográficas. Muito obrigada pela atenção de vocês, espero que tenha ajudado. Nos sigam lá no Instagram para mais informações. E aqui no YouTube, que sempre tem vídeo novo, legal, sobre informações bem relevantes. E é isso, muito obrigada. Brenda, muito obrigada. Depois da tua aula, da tua apresentação, fica muito mais fácil a gente compreender a diferença entre o Mini-Mental, o Neopsilin, o Addenbrooke e o MOCA. E eu espero que todos possam aproveitar, assim como nós aproveitamos, né? Desde 2018 a gente tem essa apresentação feita por vocês, muito organizada e com os critérios que a gente tem que seguir para o que é normal e não normal, e para o que é rastreio, para o que é avaliação. Então, muito obrigada mesmo. Podemos encerrar? Você quer fazer mais algum comentário? Tudo certo? Então, tá bom. Então, deixa eu vir aqui para nós encerrarmos a gravação.